Olá, sejam bem-vindos! Quem tem um bebê em casa, principalmente de primeira viagem, sabe bem. A alegria é imensa, mas as dúvidas são maiores ainda. Cada barulhinho, cada choro parece um código secreto, né? Nesta nossa análise, a gente vai decifrar juntos o que é esperado e o que merece um pouco mais de atenção nesse primeiro ano de vida. A ideia é ter um guia prático para acalmar o coração e dar mais segurança para essa jornada. Vamos lá? E a primeira mensagem é justamente essa. Respire fundo. Essa montanha-russa de emoções e perguntas é super comum. A preocupação, na verdade, é o amor em estado de alerta. Sentir tudo isso faz parte do processo e o mais importante é saber que ninguém está só nessa. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente consegue diferenciar um desconforto passageiro de algo que precisa de uma ligação para o pediatra? É exatamente isso que a gente vai organizar agora, começando pelos primeiros dias de vida, que costumam ser os mais intensos. As primeiras semanas são, uau, uma adaptação e tanto para o bebê e para a família inteira. É uma fase de aprendizado non-stop, onde os grandes temas são quase sempre os mesmos: o choro, o sono e a alimentação. Bom, vamos falar de choro. É super normal um bebê chorar. Por fome, por sono, fralda suja ou simplesmente porque quer colo. O que realmente deve acender uma alerta, e esse é o ponto-chave, é um choro muito agudo, estridente, sabe? Um som bem diferente do habitual e que não cessa, mesmo depois de tentar de tudo. Esse choro diferente é um sinal para a gente investigar melhor. E o sono? Um recém-nascido dorme entre 16 e 17 horas por dia, em pedacinhos, acordando a cada 2 ou 3 horas para mamar. Isso é o esperado. A luz amarela acende se o bebê parece sonolento demais, se fica muito difícil de acordar para as mamadas ou se ele dorme por mais de 5 horas seguidas logo no primeiro mês. Agora, um dado que pode assustar um pouco, mas olha, é perfeitamente normal. Os bebês podem perder até 10% do peso de nascimento nos primeiros dias. Isso acontece por uma perda natural de líquidos e pela adaptação ao mundo aqui fora. O mais importante é focar na recuperação desse peso nas semanas seguintes. A alimentação é outro ponto que gera muita ansiedade. Dá uma olhada aqui. Mamar de 8 a 12 vezes em 24 horas e golfar um pouquinho depois, tudo certo, faz parte. O que precisa de atenção mesmo são os vômitos em jato, aquela recusa total em mamar, ou se o bebê não recuperar o peso do nascimento em até 15 dias. E a pele do bebê, hein? É muito comum ela descamar, aparecerem umas bolinhas ou até uma icterícia levinha, que é aquele amarelão e que some em 1 ou 2 semanas. O sinal de alerta é uma icterícia que piora ou que aparece depois de 1 semana, ou então vermelhidão e secreção com cheiro ruim no coto umbilical. Bom, o tempo passa, o bebê cresce e as dúvidas mudam de cara. Vamos então para algumas questões de saúde bem comuns que surgem depois dos primeiros meses, como os famosos dentes e a febre. A chegada dos dentes pode ser um caos, né? Muita baba, irritabilidade, vontade de morder tudo. Isso é normal. Até uma febre baixa ou uma diarreia leve podem acontecer. Mas isso é muito importante. Febre alta, acima de 38 graus, ou diarreia forte, não é da dentição. Provavelmente é alguma outra coisa acontecendo. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A dentição causa desconforto? Sim, com certeza. Mas não causa doença séria. Achar que uma febre alta é só dente pode ser perigoso, porque pode mascarar uma infecção que precisa de tratamento. E por falar em febre, aqui a atenção tem que ser máxima. Para bebês com menos de 3 meses, qualquer temperatura acima de 37,8 graus Celsius é considerada uma emergência. Tem que procurar atendimento médico na hora, sem exceção. Nessa idade, o sistema imunológico deles ainda é muito frágil. Agora a gente entra na parte mais gostosa, ver o bebê crescer e se desenvolver. Mas claro, isso também pode gerar ansiedade se a gente começa a comparar. Então vamos ver o que os marcos de desenvolvimento nos dizem. Acompanhar o desenvolvimento motor é incrível, mas é fundamental lembrar que cada bebê tem seu próprio ritmo. Esses marcos que a gente vê aqui, sustentar a cabeça com 4 meses, rolar com 6, sentar sem apoio às 9 e os primeiros passinhos por volta dos 15 meses, são só uma média, uma referência. O que merece uma conversa com o pediatra são atrasos muito significativos. E a fala? As primeiras palavrinhas costumam aparecer entre 12 e 18 meses. Os pontos de atenção seriam a ausência de palavras aos 18 meses, não formar frases curtinhas com 2 anos, ou não responder ao próprio nome e não usar gestos como apontar por volta de 1 ano de idade. Certo. Agora vamos focar naquilo que é inegociável. Existem situações que não dá para esperar ou ter dúvida. Essa parte é sobre os sinais de alerta que exigem uma ação imediata.
Este aqui é um guia bem direto. Dificuldade para respirar, quando a gente vê as costelinhas afundando, sabe? Perda de consciência, mesmo que rápida, depois de uma queda ou uma convulsão, são emergências absolutas. Na dúvida se deve ou não ir ao pronto-socorro, a regra é clara: vá. A desidratação pode evoluir muito rápido, principalmente nos pequenos. Os sinais vão progredindo. Começa com a boca seca, depois choro com pouca lágrima, a fralda fica seca por horas. E os sinais mais graves são a moleira afundada e uma moleza extrema, a letargia. Reconhecer os primeiros sinais é crucial. A gente já falou bastante sobre o bebê, mas e quem cuida dele? A saúde e o bem-estar de quem está na linha de frente são igualmente importantes. Essa última parte é sobre confiar no instinto e cuidar da própria saúde mental. É absolutamente normal sentir um cansaço extremo, ter muitas variações de humor, o famoso baby blues, nas primeiras semanas. O que precisa de um olhar atento é uma tristeza profunda que não passa, um desinteresse pelo bebê ou pensamentos de se machucar. Isso pode ser depressão pós-parto, que é uma doença e precisa de tratamento e muito apoio. E para aqueles momentos em que a preocupação aperta o peito. Isso aqui é como um kit de primeiros socorros emocional. Técnicas simples como respirar fundo, colocar a preocupação no papel ou simplesmente ligar para alguém de confiança podem fazer toda a diferença para colocar as coisas em perspectiva. E para a gente fechar, essa frase é poderosa. Ela valida a intuição, o cuidado. É muito melhor pecar pelo excesso de zelo do que pela falta. Confiar naquele instinto que diz que algo não está certo é uma das ferramentas mais importantes que existem. E com essa reflexão, fica a pergunta: o que o seu instinto tem sinalizado?